Opa, gente, estamos aí juntinhos mais uma vez aí no nosso canal aqui, que é o Além do que se vê. Tá chegando agora, é novo por aqui, se for, não fique tímido. Clique aqui embaixo no inscrever-se pra você ficar colado com a gente, ficar por dentro de tudo que rola aí. Espero que vocês gostem do vídeo, né, de hoje. Vamos ver, se gostar já sabe, né? Taca o joinha aí pra mim, pra poder ajudar a gente a continuar aí, né, falando sobre os paranauês aí, que são além do que, né, normalmente se vê. Hoje o assunto é vida após a morte. E aí, será que existe? Será que não existe? Que será, né? Que será, não é? Então hoje nós vamos falar sobre esse assunto. O tema é vida após a morte. Nós vamos falar sobre 5 pessoas que você deve conhecer e que vão fazer a gente pensar: será que realmente morreu, acabou? Ou será que tem alguma coisa depois? Vamos ver juntinhos? Então, roda a vinheta! Então vamos lá pensar, raciocinar e cada um que chegue às suas próprias conclusões, né? Eu tô aqui para tirar conclusão com ninguém. Você tira a tua e vamos lá, né? Eu tiro a minha, por aí vamos. Então hoje, 5 pessoas que você deve conhecer e que vão fazer você pensar um pouco mais sobre a pauta vida após a morte. Então vamos lá. O quinto nome, Dr. Brian Weiss. Quem é esse? Brian Weiss é um psiquiatra muito famoso mundialmente, porque é o seguinte: ele conduzia uma técnica de indução hipnótica, né? Ele botou a pessoa lá no transe hipnótico e foi regredindo com ela, no caso a sua paciente chamada Catherine. A Catherine tinha um problema seguinte: ela tinha tanta fobia e tantos problemas que, para você ter uma noção, ela dormia à noite no armário, dentro do armário, toda encolhida, com medo, apavorada. Então ela tinha uma série de transtornos. E ele começou a fazer a técnica de indução, né? Botou ela em transe hipnótico e foi regredindo com ela até os traumas que ocasionaram, os traumas de infância que ela teve. Então é o seguinte: descobriu-se, por exemplo, que quando ela tinha 3 anos de idade, ela tinha sofrido abuso sexual, que quando ela tinha 4 anos de idade, ela, né, foi empurrada por alguém dentro de uma piscina. E essas coisas que foi sendo descoberto, o doutor foi, né, conduzindo aquilo tudo, tentando ressignificar, fazendo que aqueles eventos tivessem um novo significado, para ver se ela tinha alguma melhora, mas não estava melhorando. Até que ele teve a ideia de dizer, já que ela tinha sofrido vários traumas, vai que tinha mais algum, né? Ele disse para ela, em transe hipnótico, a seguinte frase: vá até a origem dos teus problemas. E aí ela regrediu a memória até uma outra vida, que começou a dizer que estava num período, né, lá muito anterior à vida atual da paciente. Bom, gente, o que isso aí tem de diferencial? O diferencial é o seguinte: que ele não acreditava em nada disso, entendeu? Nem ela acreditava em reencarnação, ninguém acreditava em nada disso. E ao ser colocado nesse transe, né, e ter voltado lá atrás, né, e ter vivenciado as situações que ela foi vivenciando, os traumas foram simplesmente desbloqueando, ela foi voltando ao normal, E agora vem o curiosíssimo desse caso também, porque ele começou a fazer várias induções com ela, né, hipnóticas, e fazendo com que ela regredisse tudo. E de vez em quando, entre ela descrever a situação que ela estava visualizando, ela como que recebia, né, um amigo espiritual, vamos dizer assim, né, que ele chamava de mestre, né, os mestres. E essa entidade falava coisas sobre ele, sobre o doutor, que ninguém sabia, né? Uma coisa sinistra aí, né? Então, o Dr. Brian Weiss, ele tem um livro muito famoso, chamado Muitos Mestres, Muitas Vidas, que vale a pena ser lido. E a base do trabalho dele é que levou às regressões de memória que a gente tem hoje, que as pessoas fazem regressão à vida passada, né? Que você entra num estado hipnótico, né?
e volta-se, né? Mas o interessante é que as pessoas, muitas das vezes, quando estão nesse estado, elas falam línguas desconhecidas por ela na vida atual, por exemplo. Tem pessoas que viveram na França em outra vida. E aí, no estado hipnótico, nessa vida nunca falaram. Entra num estado e começa a falar um idioma que ela não conhece nessa. Então, como seria possível se a reencarnação não existisse? Enfim, deixa esse quinto lugar aí para vocês poderem pensar, refletir. Vai para o Dr. Ian Stevenson. Quem é o Dr. Ian Stevenson? O Dr. Ian Stevenson é um cientista que ficou conhecido como o cientista da reencarnação. É o seguinte, quando o Ian Stevenson era muito criança, né, ele tinha problema nos pulmões e ele não podia ficar saindo para brincar, aquela coisa toda, ele ficava fuçando, né, nos livros da mãe dele de teosofia. A mãe dele seguia a teosofia. E a teosofia fala sobre muitos fenômenos paranormais, aquilo tudo. E ele cresceu com aquela pulga atrás da orelha. Quando ele cresceu, né, se formou, né, em medicina e também é um psiquiatra, né? E aquela história não saiu da cabeça dele, ele decidiu investigar esses fenômenos, né? E não teve muito apoio, não. As pessoas estavam contra ele no início, lá, porque achavam que isso era bobagem e tudo mais, mas ele disse que não, que ele queria buscar para saber se aquele conhecimento era verdade, se não era. Então, o que acontece? Ele teve a sorte do... Você tem uma noção, né? O homem que criou a marca e a Xerox, né? A Xerox é um homem multimilionário, se interessou pelo trabalho dele e deixou no testamento 1 milhão em doação para as pesquisas dele, para a universidade, né? A Universidade de Virgínia, que existe até hoje o Departamento de Estudos da Personalidade criado pelo Ian Stevenson. E com esse dinheiro foi financiado para que ele pudesse viajar por vários países pesquisando sobre assuntos paranormais. No caso, ele se especializou na área da reencarnação. Então, o que acontece? Ele dava, vamos dizer, ele se interessava pelo assunto reencarnação, mas ao contrário do Brian, que eu falei agora há pouco, a especificidade dele era com crianças. Então, ele se dedicou ao caso de crianças que diziam se lembrar de vidas passadas. Mas não é simples assim, porque tem casos que a criança simplesmente diz que o pai e a mãe não são aqueles, que os pais são outros e citam nomes dos pais, citam endereço, citam tudo. E ele fazia o seguinte, ele pegava a criança, levava a criança lá e via essa criança, conseguia reconhecer. E sendo que normalmente a criança não tinha contato nenhum com a família da pessoa que ela dizia ser. E ele ia batendo vendo se realmente conferia, se aquela lembrança que a criança estava dizendo ter, conferia uma pessoa que existia. A pessoa dizia, chamava tal, ele via-se naquele lugar que a criança estava dizendo que morava, se existia a mesma pessoa chamada tal. Se existia, ele começava a cruzar os dados e pegava a criança e levava a criança lá. O interessante dele é que ele, em momento nenhum, afirmou que a reencarnação existe. Né? Ele catalogou os casos e tem muitos casos interessantes. Tem livros publicados dele, inclusive um legal, Casos Sugeridos de Reencarnação, casos europeus. Se alguém puder ler esse livro, né, vai gostar. O outro muito bom chamado Almas Antigas, também vale muito a pena a gente ler, porque ali ele mostra casos concretos, reais. Inclusive tem alguns casos que ele diz, não, esse aí eu não acho que... Né? Ele leva sempre assim, ele tenta investigar tudo da vida da criança, da vida dos pais, para tentar descobrir, inclusive dos pais, que normalmente são os pais que notificavam ele, para tentar descobrir se pode ser uma fraude, se tem algum jeito aquilo ali não ser realmente o que estavam dizendo. Enfim, o Dr. Ian Stevenson é muito bom, foda, vamos dizer assim, o trabalho dele, vale a pena conferir, né? E porque, né, aborda a reencarnação com criança muito espontânea, né? Como é que iria mentir, sendo que uma criança daqui está completamente, às vezes, isolada geograficamente da criança que ela... da criança, do falecido que ela dizia ser, tem outro lugar, então vale muito a pena. Infelizmente, eu não achei nenhum documentário sobre o Dr. Ian Stevenson em português. O documentário que eu encontrei foi do Jim Tucker, que está continuando o trabalho dele. Tem uma entrevista que eu também vou deixar aqui embaixo nos comentários para vocês poderem dar uma zoiada, tá bom? Depois vocês veem aí e pensem a respeito. José Arigó. José Arigó, gente, para quem não sabe,
né, José Pedro, né, de Freitas, é o médium do Dr. Fritz. Essa é para quem tem estômago, não vai me clicar lá no link da descrição se não tiver estômago bem forte, porque é o seguinte, ele incorporava um médico alemão chamado Dr. Fritz e fazia cirurgias espirituais. Aí você vai falar, bem, você fica deitadinha lá, passa a mãozinha por cima. Não. A cirurgia espiritual dele era com faca, né? Rasgava mesmo, metia a mão, arrancava o tumor, assim, tirava, passava a faca enferrujada no olho das pessoas que estavam com catarata, sabe? Tudo assim, sem esterilizar, tirava de uma pessoa, passava na outra, e às vezes faca enferrujada. Isso até a NASA quis estudar para tentar entender. E o mais incrível de tudo, essas pessoas não tinham recebido nada, entenderam? Nada de anestesia. Então, e assim, as pessoas ficavam curadas realmente. Então, é mais um caso aí para poder, né, fazer a gente pensar um cadinho aí, né? Está o nosso mineiro querido, né? Uma pessoa que é para lá de incrível, né? Chico Xavier. Bom, o que dizer de Chico Xavier, né? É uma pessoa para lá de conhecido de todo mundo, mas vamos falar um pouquinho aqui para às vezes tem alguém que sabe mais ou menos sobre ele. Chico Xavier tinha uma mediunidade para lá de incrível, né? Ele era capaz do fenômeno, de vários fenômenos, mas o fenômeno da psicografia era o que mais chamava a atenção, né? Inclusive, ele psicografava em inglês, hebraico, italiano, espanhol, inglês, né? E espelhado. Que é espelhado? De trás para frente, como se tivesse um espelho. Olha isso. Né? E eles tinham as capacidades, eram tão incríveis, porque normalmente as psicografias diziam coisas muito íntimas, que somente a pessoa que tinha desencarnado sabia. E aí, quando você pegava a carta, né, que estava lá naquela sessão, todo mundo junto lá, naquela carta estava dizendo uma coisa que só a pessoa falecida e a pessoa que estava ali sabia. Apelidos muito íntimos, coisas assim. Então, não tinha como ser algo forjado, algo manipulado, né? E o mais interessante, Chico Xavier é um dos autores brasileiros que mais vendeu livro e morreu numa condição, né, de falta de dinheiro total, porque ele dizia que os livros não pertenciam a ele, tudo tinha sido ditado pelo plano espiritual e tudo pertencia à caridade. Então, toda a verba dos livros do Chico Xavier é revertida até hoje para as instituições, né, de caridade. Olha que bacana, né? Que exemplo, né? Que homem incrível, né, de se conhecer, né? Então, clica aí na descrição para você poder se apaixonar pela história dele também, né? Que eu deixei um vídeo bem bacana para vocês poderem ver sobre ele. Gente, em primeiro lugar, eu coloquei o Peixotinho. Cara, Peixotinho é um médium incrível. Ele tinha mediunidade, ele era o cearense, né? E ele tinha mediunidade de efeitos físicos. O que é mediunidade de efeitos físicos? Do corpo do médium sai uma gosma que se chama ectoplasma. E o espírito simplesmente aparece na frente de todo mundo. Ou seja, não precisa ter mediunidade não. Se você estiver ali, o médium, o Peixotinho, blava essa gosma, esse chamado ectoplasma, e o espírito aparecia na frente de todo mundo. Ó, né? Mas não só isso. O espírito que se plasmava, muitas das vezes, enfiava a mão dentro da parafina quente e depois se desmaterializava, sumia. Ou seja, a parafina ficava nessa posição. Pensa se fosse uma pessoa fazendo isso, como é que ia enfiar a mão e ia tirar, né? Tem casos do Peixotinho que são incríveis, que até digital do falecido, né, acabou aparecendo na parafina. Eu acho que esse caso é muito assim, dando pra gente pensar, que são fenômenos palpáveis, né? Vou deixar mais uma vez aqui pra vocês. Então, toda hora repito a mesma coisa, né? Pra vocês verem aí, né? Tem casos de discos todos retorcidos, assim, como é que o ser humano ia fazer uma coisa dessas, né? Na época não tinha como mesmo. Então, como eu disse, né, o espírito aparecia na frente de todo mundo através da mediunidade dele, né? Ele ficava num estado, né, de transe, né? O ectoplasma saía, a luz tem que ser apagada, porque o ectoplasma, esse fluido que sai do médium, ele é extremamente sensível à luz pela decomposição, né? Chama-se fotólise. Pela fotólise, o ectoplasma é dissolvido. Então,
tem que ser um lugar todo escuro. Daí talvez, gente, surja aquela história, né? Que a gente ouve sempre dizer que os fantasmas aparecem à noite, né? O espírito tá aí, gente, o dia inteiro. Toda hora tem espírito, não é só à noite não. De dia, de tarde, não. Toda hora tem espírito. Mas, né, quando um monte de gente vê ao mesmo tempo, normalmente é à noite. E tem pouca iluminação. Porque, descobriu aqui na lenda que se vê, hein? Somos cultura também, hein? Porque o ectoplasma se decompõe com fotólise. Então, é isso. Gente, esses são os 5, né? As 5 pessoas que eu acredito que você deva conhecer para fazer você pensar se existe ou se não existe vida após a morte. E assim, conhecer mesmo o trabalho, que eu dei uma pincelada, mas se aprofunda um pouquinho, pesquisa mais sobre essas pessoas e vê qual a conclusão que você chega. E não é só isso, né? Não basta descobrir que existe vida após a morte. Qual é a consequência disso para a tua vida? Porque saber que existe vida após a morte tem suas implicações. E a implicação é a seguinte: temos que fazer dessa nossa vida, dessa nossa oportunidade de estarmos na carne, né, um sagrado momento para o nosso espírito desperte e evolua. Porque se existe vida após a morte e se existe um plano maior, né, se existe algo além de nós, olhando tudo que está acontecendo e tudo mais, cabe a cada um de nós sermos servos fiéis dessa força e transformarmos a nossa vida numa oferta de amor doado. Porque se existe mesmo, o que irá nos acontecer após a morte será consequência do que plantarmos aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem comigo, não me abandonem, gente. Próximo vídeo aí, tamo juntinho. E quero que vocês me digam aqui nos comentários o seguinte: qual desses que eu disse, que vocês viram, que vocês pesquisaram, que vocês estudaram, foi o médium ou foi o pesquisador, foi a história que vocês acharam que mais mexeu contigo aí, que mais tocou teu coração aí nessa questão da vida após a morte? E se você achou que nenhum deles não acredita em vida após a morte, pode deixar sua opinião também aí, porque nós somos aqui bem democráticos, valeu? Então, fique comigo e até o próximo vídeo.